após 9 meses investindo publicamente, se aproxima o prazo final para o desafio Partiu 25K. Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar todo o desempenho da minha carteira, quanto a gente recebeu de proventos nesse último mês e como as novas mudanças no cenário global vêm impactando nossa carteira. Então fique ligado que no Partiu 25K de hoje, como sempre, está imperdível. Como sempre, antes de adentrarmos profundamente no desempenho da carteira, a gente dar uma olhada em cada ativo, eu sempre gosto de trazer aqui uma breve análise sobre algumas coisas que vem acontecendo e que nesse mês, nesse ano, né, como isso acaba sendo principalmente o principal recorte assim desse novo ano, eu gosto de trazer alguns cenários que acabam impactando a gente. Então, o que está impactado fortemente em nossa carteira nesse último mês é principalmente a questão da posse do Donald Trump, né? Então, no último Partiu 25K, lá no comecinho de janeiro, a gente já sabia, obviamente, o resultado das eleições, mas ele ainda não tinha tomado a posse, então ele ainda não tinha começado a fazer mudanças, né, efetivamente no governo. E a gente sabe que nas últimas semanas, com a posse dele, tem acontecido muitas coisas, né? Então, principalmente para os investimentos, tem sido um momento meio volátil, justamente por conta que o Trump é um cara, não falo que ele é instável em si, não fazendo uma acusação contra a pessoa, mas acaba que a política dele está sendo um pouco instável. Então a gente percebe muitas promessas, aí fala que vai acontecer alguma coisa e não acontece, aí fala que não vai acontecer alguma coisa e acontece. Então a gente percebe muito isso, principalmente na questão das tarifas. Então o Trump está batendo muito em cima da tecla de taxar outros países, taxar para justamente fortalecer o mercado interno, todas essas questões. Só que a gente ainda não tem uma noção do real impacto que isso pode acontecer. E principalmente porque ainda não aconteceu de fato da forma que ele planeja. Então, na última semana a gente viu a questão de tarifas para o Canadá, México, que acabou sendo suspendida por pelo menos um mês. Então, a gente ainda vai ter uma noção melhor do que vai acontecer. Além disso, a gente sabe que todas essas medidas de taxações acabam sendo medidas um pouco inflacionárias. Então, isso pode desencadear um aumento da inflação nos Estados Unidos. E como que isso afeta a gente aqui no Brasil? O aumento da inflação, qual que é o que eu sempre falo aqui? Qual que é a principal medida de um banco central para justamente controlar a inflação? É aumentar a taxa de juros. Só que, como eu sempre falo, você pode puxar quantos vídeos aí você quiser, eu já falei isso em diversos vídeos, que a taxa de juros altas nos Estados Unidos é prejudicial para os outros países, porque tem aquele fator que a pessoa prefere alocar o dinheiro lá porque ela vai estar correndo menos risco de uma moeda forte, no caso, a principal moeda do mundo. Então, o aumento da taxa de juros lá acaba afetando outros países, porque quando a taxa de juros lá cai, e a gente pega, por exemplo, aqui o Brasil, tem uma taxa de juros alta, a pessoa fala, pô, eu vou investir lá no Brasil, tá com taxa de juros alta, que tá baixa, vale a pena para ela. Agora, quando a taxa de juros lá começa a ficar alta, sendo que ela já está no patamar considerado, de certa forma, elevado, se a gente puxar o histórico dos últimos anos lá nos Estados Unidos, a gente percebe que acaba atraindo muito capital para lá. E justamente esse capital não vem só lá dos próprios americanos, vem de diversos lugares do mundo que vão levar seu capital para lá, para investir tanto nos títulos e renda fixa, quanto também nos ativos do mercado americano. E essa concentração de capital lá acaba afastando o capital aqui dos mercados emergentes, né? Porque a gente sabe que se você é um investidor, principalmente se você é um investidor de alto nível, não digo assim em relação à pessoa, mas investidor estrangeiro acaba tendo um dinheiro elevado, o peso do dinheiro é muito grande se a gente for fazer a conversão. Então, se sei lá, um britânico não, porque lá é libra, a gente pega um alemão, tem sua moeda em euro, 1.000 euros para ele lá vão ser 6 mil reais aqui. Então, a moeda lá fora tem um peso também entrando aqui no mercado e isso acaba impactando. Então, se a gente ver essas medidas de, por exemplo, aumento da taxa de juros lá, provavelmente para o mercado interno aqui do Brasil a gente vai ser afetado. Mas qual que foi o outro fator que acabou impactando muito na nossa carteira? Justamente essa questão da taxa de juros, o quanto ela impacta também nas criptomoedas. Então, quando tem uma taxa de juros elevada, os investidores são menos propensos a correr riscos, principalmente em criptomoedas, que é um mercado de risco muito maior, né? Então, acaba que a gente pode perceber uma queda no mercado de criptomoedas. Justamente um mercado que se fortaleceu muito com a eleição do Donald Trump, né? E agora a gente está passando por um período de certa instabilidade. Então, nessa última semana, se eu não me engano, foi no domingo, a gente viu a
Bitcoin, por exemplo, cair mais de 10% em um dia. Então a gente percebe um pouco dessa instabilidade. Só que a gente percebe também que agora as criptomoedas estão encontrando também um certo, não diria que um caminho, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, o Bitcoin, ele está ali oscilando entre $100 mil, ali naquela casa. Agora, quando ele caiu para 91 mil. Só que depois, rapidamente, ele voltou a subir. Então, a gente percebe que não há mais uma oscilação assim tão grande. Só que, devido a uma queda não só no Bitcoin, como em todo o mercado, de forma geral, a gente sabe que na nossa carteira a gente tem uma exposição, de certa forma, alta a criptomoedas, a gente acabou sendo um pouco prejudicado. Principalmente se a gente for olhar os dados aqui desse comecinho de mês. Porque o Partiu 25K, eu sempre busco fazer um recorte do mês anterior, né? Sair esse vídeo assim no comecinho do mês. Só que acaba que pega um pouquinho ali do comecinho do outro mês. Então, no caso, a gente pegou aqui um pouquinho dos dias de fevereiro, que demonstram uma queda muito grande, né? Mas daqui a pouco a gente vai na nossa carteira e a gente vai falar melhor sobre isso. Mas o que eu gostaria de falar foi algo que impactou aqui no Brasil. Na semana passada a gente teve a primeira reunião do Copom e o Banco Central está sob nova direção. Entrou o Gabriel Galípolo agora como novo presidente e havia muita incerteza do mercado justamente como seria esse mandato dele, porque antigamente o Roberto Campos Neto, que era o antigo presidente, ainda era da gestão antiga da presidência, né? Então agora o Gabriel Galípolo, para quem não sabe, o Banco Central, quem indica o presidente é o presidente da República, e o Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula. Então havia muita incerteza sobre como ele conduziria principalmente as reuniões, e agora na primeira reunião dá para a gente pelo menos ter uma noção, porque, como eu falei, a gente tinha visto muitas declarações do presidente Lula querendo derrubar a taxa de juros, algo assim, e isso não seria o melhor para o mercado atualmente. O mercado, não digo mercado somente financeiro, mas também para a população, de forma geral. Então, nessa primeira reunião, a gente teve o que já estava previsto, que era o aumento de 1% da taxa Selic, que agora está no patamar de 13,25% ao ano, que é muito elevado. Mas qual foi o benefício disso que a gente pôde ver? A gente teve varejo, por exemplo, se beneficiando, a gente pode ver CIA, subiu muito esse ano a ação, mas porque como ele aumentou a taxa de juros agora, na próxima reunião provavelmente vai aumentar também, há um otimismo no mercado em relação aos juros futuros, ou seja, como ele está aumentando a taxa de juros agora, em tese o IPCA, a inflação vai ficar mais controlada. Com isso você não vai precisar subir juros futuramente. Então essa reunião do Copom, essa decisão, principalmente da gente ver a nova direção do Copom seguindo um caminho, não digo correto, mas independente, né, da presidência, que é como deveria ser, acaba sendo um benefício para o mercado viu com bons olhos. Então a gente pode, não diria prever uma melhoria no mercado, mas pelo menos a gente pode ter um pouco mais de otimismo, justamente por saber que, pelo menos esperar, né, que vai seguir tudo conforme deve acontecer aqui na política monetária, fiscal do Brasil. Fiscal não, porque isso aí é outro debate, que eu sempre venho batendo nessa tecla, que aqui no Brasil a gente precisa começar a gastar menos, principalmente os gastos públicos, e enquanto a gente não vê uma mudança nisso, a gente não vai perceber uma verdadeira alteração, uma melhoria, de forma geral, assim, nos dados econômicos, principalmente, como a gente está falando aqui de carteira de investimentos, nos investimentos também. Agora, olhando aqui para o desempenho da nossa carteira no último mês, em janeiro a gente tivemos um desempenho ok, né? Então a gente pode perceber que nossa carteira valorizou 0,84%. Só que, como eu disse, o grande impacto foi nesses primeiros dias de fevereiro, onde nossa carteira desvalorizou menos 2,5%, né? Nas compras de janeiro, o que eu comprei? Eu me aproveitei que o dólar deu uma caída, então eu já tinha falado que eu precisava reequilibrar minha posição em ETF, e como eu sempre falo aqui, devido ao tamanho da nossa carteira ainda não ser expressivo, dá para fazer esses rebalanceamentos só com os aportes. Então, o que eu adquiri? Eu adquiri 2 cotas de IVVB11, né, que é um ETF, replica o S&P 500. Também adquiri, não sei se foi 1 ou 2 cotas de S&P 500, S&P 500 não, do World 11, então adquiri uma nova cota. E além disso, teve alguns outros investimentos pontuais, que eu sempre falo ali, reinvestimento de proventos, então às vezes ali 1, 2 cotas de algum fundo imobiliário, alguma ação, justamente esse reinvestimento de proventos, e às vezes o trocadinho que sobra ali, né? Porque vamos ser sinceros aqui, igual se a gente for olhar aqui as compras desse mês, foram 1.033. Eu vou mandar, sei lá, R$1.000 para corretora, às vezes vou comprar cotas, sobram uns quebradinhos ali, eu não vou mandar
o dinheiro contadinho certinho, né? Então, isso que vai sobrando, a gente vê ali para reinvestir em algo que a gente já tem, justamente para não ficar esse dinheiro parado, né? Agora, se a gente for olhar para o desempenho geral, a gente percebe que a gente estava tendo um bom desempenho, acumulamos 12,32%, e com essa queda no começo de fevereiro, fomos para 10%. Estamos, pelo menos por enquanto, ainda acima de CDI, Bovespa e FIX, que acaba sendo meio que uns parâmetros bons para a gente dar uma comparada, né? Embora talvez devêssemos ter um pouquinho a mais, mas por enquanto está tranquilo. Esse desempenho, eu estou satisfeito. Óbvio que eu não queria ver essa queda no começo do mês. E, enfim, conseguimos continuar para buscar nosso objetivo. Eu queria dar uma olhada aqui com vocês agora, é justamente no painel de proventos. Então, no primeiro mês de janeiro, a gente recebeu R$40 de proventos, um pouco menos do que a gente recebeu, se eu não me engano, no mês anterior, que, se eu não me engano, foi quando batemos o recorde, né? Se eu estiver enganado, só você ir conferir no último vídeo. O link está aqui em cima também. A gente percebe que a gente continua recebendo dividendos dos nossos fundos imobiliários, né? Dividendos não, proventos. Embora algumas cotas aqui tenham desvalorizado bastante, assim como todo o mercado de fundos imobiliários, a gente percebe que eles continuam pagando regularmente. Se eu não me engano, aqui só o RVBI que deu algum problema aqui no site, que não está contabilizando duas cotas, então esse valor aqui correto seriam R$12. Mas de resto tá normal, a gente percebe que segue pagando. Se a gente for olhar para o nosso yield on cost, que é esse rendimento em cima de quanto a gente pagou, está um valor legal, perto ali de 1% em todos os investimentos, e dividend yield é o valor que foi pago de proventos em cima do valor atual da cota, né? Então, aqui pode perceber que vai estar uma discrepância, por quê? Porque a maioria das cotas a gente pagou um pouco mais caro do que está o valor de mercado atual. O valor de mercado atual você pode olhar aí no gráfico não, na tabela, está no campus de cotação, tá? Então a gente percebe que tirando o RVBI 11, o resto apresentou uma queda no seu valor, tá? Mas justamente por quê? Porque eu tenho essa série aqui, Partiu 25K, já fazem 9 meses. E lá no começo, a gente estava num momento de um pouco mais de otimismo em relação tanto à Bolsa quanto aos outros mercados, né? E de lá para cá, a gente percebeu que os mercados deram uma degringolada. Mas, enfim, aqui é o que eu falo, está para longo prazo. Eu sigo recebendo meus proventos todos os meses, então eu estou super tranquilo em relação a isso. Agora, olhando aqui para o desempenho da nossa carteira, ativo por ativo, tem uma coisa que eu gostaria de destacar grandemente, que é o desempenho de BBAS3. Então, aquela ação que era a maior posição da nossa carteira, estava dando um prejuízo, esse último ano não, nesse ano, assim como toda a Bolsa, isso é importante ressaltar, a Bolsa brasileira vem performando bem esse ano, tá? Contra tudo e contra todos, surpreendendo a muitos, ela vem desempenhando, se eu não me engano, agora já está mais de 12% esse ano em dólar, tá? O dólar tem caído também, o real tem dado uma valorizada em relação ao dólar, mas a gente está num cenário agora que a gente não esperaria há 2 meses atrás, que é a Bolsa brasileira subindo em dólar. E Banco do Brasil é uma ação que todo mundo sabe, todo mundo fala que está descontada há muito tempo, e era a nossa principal posição na carteira. Então agora, não digo que nem tem algum grande fator para ela estar se valorizando tanto. Tem alguns fatores em si, melhoria nas suas operações com crédito, tudo isso, mas mesmo assim é uma ação que estava tão descontada que nada mais é do que o mercado corrigindo um pouco desse valor, né? Então, finalmente ela está valorizando, já faz uma diferença na nossa carteira essa valorização, né? Que só não se mostra mais efetiva, né? Para a gente, se a gente fosse olhar a nossa carteira, um desempenho tão grande, justamente porque as criptomoedas caíram bastante. Então a gente percebe que o Bitcoin, que a gente estava com um lucro de aproximadamente 100%, agora está na casa dos 30%. Então ali a gente deve ter tido uma perda de 100, 200 reais no último mês. Mas a gente percebe que nossos ativos dolarizados, como o Word 11, IVB 11 e o SDB 11, continuam performando. Óbvio que aqui deram uma equilibrada no valor, mas justamente porque eu fiz esses aportes, né? Então, como eu fiz esses aportes, teve uma correção no meu preço médio, porque eu paguei um pouco mais caro agora, mas é o que eu falei, pensando a longo prazo, eu estou me aproveitando justamente porque a gente pega esse final do ano passado, a gente chegou num cenário de dólar a 6,20. Agora o dólar está a 5,70. Pô, como que eu não vou aproveitar? Você pode falar, Miguel, mas será que não vai cair mais? Pode ser que sim, até torço para que caia mais o dólar, mas eu sei que daqui 1, 2, 3
enfim, mais anos, sei que o patamar de hoje a gente vai olhar para trás e vai falar, pô, tá barato. Então eu não vou deixar de me aproveitar, justamente porque é um investimento que eu já pretendia fazer, e estou me aproveitando que agora, como o dólar deu uma caída, ficou melhor ainda para eu adquirir esses ativos lá no exterior. Eu acho legal que dá para a gente perceber também que Petrobras, que foi a última ação que a gente comprou, segue se valorizando, embora seja uma valorização pequena, é algo já considerável, é uma ação que a gente comprou pensando a longo prazo, sim, essa questão de valorização, mas também e principalmente na questão dos dividendos, né? Petrobras é uma ação que costuma pagar muito bem. Ainda não recebi nada de ação de Petrobras, eu devo receber, assim, esse mês de fevereiro, mas eu vou mostrando aqui para vocês, né, para a gente fazendo essa análise juntos e acompanhando, né, justamente esse desempenho de uma ação que é tão queridinha aqui no Brasil e até lá fora, tá? O pessoal gosta muito dessa ação específica. Agora, se a gente for olhar aqui justamente para o que está dando prejuízo na nossa carteira, temos os fundos imobiliários, né, que tem sido um prejuízo para todos os investidores. A gente tem Fleury, que é uma ação que a gente tem, que tem desempenhado mal nos últimos tempos, mas eu acredito na recuperação, acredito que é mais algo de momento e não algo assim porque eu deva me preocupar, porque também não é algo só dela, né? A gente vê muitas ações também com esse prejuízo no momento. Porque, pessoal, como eu falei do peso do dinheiro estrangeiro, a gente percebe aqui no começo desse ano, começando a entrar dinheiro de fora, assim que tivermos sinais de melhoria na política fiscal, política do governo, a tendência é que mais investidores tragam seu dinheiro para cá. E com isso, a bolsa vai se corrigir com o tempo, porque a bolsa brasileira está descontada. Tem muitos ativos que estão descontados e que deveriam estar mesmo? Sim, tem, porque tem empresas performando mal. Agora, tem muita empresa também muito boa que só está descontada justamente por conta de uma desconfiança em cima da bolsa, todas essas questões. Mas é o que eu falo. Não tem como você querer comprar na baixa sem entender que tem motivos para estar na baixa, né? Porque, pessoal, todo mundo quer comprar na baixa, vender na alta, mas não tem realmente a coragem ou confiança, às vezes, para comprar na baixa, justamente porque imagina que só vai estar baixa e não vai ter uma crise. É lógico que vai ter crise. Se todo mundo achasse que o Brasil ia decolar, a gente teria o Tesouro IPCA pagando o que está pagando hoje em dia? Óbvio que não. Então é importante você fazer essa análise. E falando justamente sobre o Tesouro IPCA, a gente percebe aqui que a gente está tendo um prejuízo na marcação no mercado. Por quê? Porque eu comecei a pegar essas taxas, IPCA estava ainda 6 e pouco. Agora a gente tem quase IPCA mais 8. Enfim, então a curto prazo, nessa marcação no mercado, a gente está tendo um prejuízo. Só que não é um prejuízo efetivo para nossa carteira. E assim que, por exemplo, se as taxas começarem a cair, derem uma melhorada, a gente pode ganhar muito dinheiro a curto prazo com a marcação no mercado, ou então dá para deixar aí tranquilamente, porque lá na frente, com todo o rendimento de PCA mais 6, 7%, eu vou estar muito tranquilo e vou ter ganhado um bom dinheiro justamente com esse ativo na minha carteira. Aqui temos aquele gráfico que eu sempre gosto de mostrar, né, que é justamente a alocação da nossa carteira por ativo. Então a gente sabe que na nossa carteira a gente está tentando equilibrar ali em torno de 20% mais ou menos cada um dos tipos de investimentos que a gente tem, né, que são ações, ETFs, fundos imobiliários, criptomoedas e renda fixa, né? Então, atualmente, a gente tem 23% em ações, 18,92% em ETF, 15% em fundo imobiliário, criptomoeda que eu sempre falo que é esses 15% mais aquele fundo, que é um fundo de criptomoedas, então a gente tem mais 25%, e em renda fixa a gente está atualmente com 17%, né? Então a gente está tentando equilibrar justamente todos esses ativos. E aqui eu acho muito legal falar também sobre a renda fixa, porque tem muita gente migrando para a renda fixa justamente por conta dessa alta na taxa de juros. Mas eu sugiro que você olhe com outros olhos para a renda fixa. É sim um investimento bom, seguro, é o que eu recomendo para todo mundo começar, primeiro pela renda fixa. Só que você deve analisar a renda fixa como algo, como se fosse seu caixa. Então é algo que você deve sempre ter ali, mas justamente para conseguir aproveitar as oportunidades boas do mercado, né? Então, atualmente, eu tenho um dinheiro, por exemplo, em caixa, justamente para aproveitar se, igual, está tendo essa queda nas criptomoedas. Se continuar caindo mais, eu vou aproveitar esse dinheiro que eu tenho em caixa, justamente para poder comprar um pouco mais. Lembrei também, outro ativo que eu estava esquecendo de falar. Durante essa semana, eu aproveitei um pouquinho dessa queda e comprei mais R$50 em Ethereum e mais R$50 em Solana para aumentar um pouquinho a nossa posição. Fazia tempo que eu não comprava alguma cripto, né?
e a gente sabe que a gente sempre fica naquela sede, então eu comprei um pouquinho ali, só para ter um gostinho, né? Deu uma recuperada, agora no outro dia já caiu de novo, enfim, está oscilando muito o mercado nessa última semana, mas daqui a pouco se normaliza, tá? Não fiquem preocupados, e eu particularmente torço para que caia ainda muito mais, para que eu possa comprar mais, porque quando bate a alta, a gente bate aquele arrependimento de não ter comprado mais. Então eu torço para que caia mesmo e que a gente siga comprando, né? Porque é sempre bom estar adquirindo e acumulando mais ativos para que algum dia a gente possa ficar tranquilo com tudo isso. Mas olhando para nossa carteira, eu acredito que está equilibrada no valor atual. Óbvio que é sempre a gente vai corrigindo ali uma coisa ou outra, mas também por o mercado estar um pouco instável nesse momento, justamente por essas questões, principalmente do presidente Donald Trump, que vem acaba influenciando o mundo inteiro, né? O mercado está oscilando um pouco esses últimos dias, então não acredito que agora seja o momento de eu fazer alguma grande correção aqui, justamente porque eu também não tenho o dinheiro para fazer isso, né? Então, mais para frente, no próximo Partiu 25K, podem esperar que talvez aconteça alguma mudança aqui, e principalmente testes, tá? Eu venho estudando um pouquinho algumas coisas, justamente para fazer alguns testes e aprimorando nossa carteira, né? Afinal, o propósito aqui também é sempre ir evoluindo, aprendendo e que a gente consiga ganhar mais dinheiro. Mas mais importante do que isso neste momento, agora, é analisar o quanto falta para a gente atingir nosso objetivo, né? Então, para quem não sabe, a gente tem o objetivo de alcançar R$ 25 mil até maio de 2025. Por quê? Porque quando eu completo 19 anos, foi a meta que eu estabeleci, né? Mas antes de mostrar como estamos em busca desse objetivo, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos parecidos como esse. Além disso, deixe seu like, porque assim você me incentiva a seguir trazendo todos esses conteúdos gratuitos aqui para você aprender como cuidar melhor do seu dinheiro. Então, se a gente olha para o nosso resultado, a gente estava com um valor um pouco mais próximo ali, eu fiz as contas antes desse mês, dessa queda nesse mês, a gente estava aproximadamente com R$ 21.800, agora estamos com R$ 21.373 de valor atual. E o objetivo é 25 mil, então o valor que está faltando está restante, no caso, né, 36 mil não, senão vai ficar difícil, né? R$ 3.626,07. Tendo apenas mais 3 meses, a gente vai ter que fazer aportes aqui de pelo menos R$ 1.200 em cada mês, né? Isso se nossa carteira não cair mais, ou se ela valorizar, né? Pode ser que fique mais fácil. Mas então, no último Partiu 25K, tinha muita gente muito otimista, falou não, a gente vai alcançar tranquilinho. Agora a gente começa a ficar aqui mais no limite, né? Mas vamos ver. Aproveita e deixa nos comentários se você acha que a gente vai conseguir bater essa meta ou não, né? E como eu falei, com essa série se acabando, deixa aqui nos comentários também se você quer alguma outra tipo de série parecida, não sei, algum objetivo, enfim. Vou fazer o que vocês pedirem e a gente vai desenvolvendo, né? Então, aqui a gente pode perceber que a gente está próximo, sim. Mas, como eu falei, tendo apenas 3 meses, a gente está num limite. Então, a gente vai ter que ver e acabar olhando, né, o que de fato vai acontecer, mas sigo otimista e sei que eu vou fazer o que for possível para alcançar essa meta. Mas, no mais, isso foi o vídeo de hoje, em mais um Partiu 25K. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue no Instagram, mm_negócio, que eu posto muitos conteúdos por lá e a gente pode ter um contato mais próximo, justamente, né? Vocês podem me mandar mensagem no direct, posto muitas coisas nos stories também. Então, me segue lá para a gente bater um papo e você seguir aprendendo mais sobre tudo que envolve finanças e investimentos e, enfim. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.